Gente, bom dia. Passando aqui nesta manhã para agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Até aqui o Senhor tem me sustentado de pé. E sempre eu digo que se eu tiver falar de alguém, eu falo desse Deus, porque é Ele quem tem me sustentado, é Ele que sabe como me fazer feliz, é Ele que cuida de mim, é Ele que me consola, é Ele que me conforta, é Ele que continua me dizendo, persevera, vai avante, porque eu estou contigo. Então aqui eu estava lendo Lucas 16, onde o Senhor fala, vou falar apenas 2 versículos. Versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O 13, nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de se achegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Ou seja, não poder servir a Deus e ao diabo, porque a palavra de Deus diz que se você é amiga do mundo, você se torna inimiga de Deus. Você não pode querer ser amiga do mundo e ser amiga de Deus ao mesmo tempo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele aborrece o pecado. Né? Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Você não pode querer adorar a Deus e ao mesmo tempo você querer viver na prática da fornicação, você querer viver roubando, ou você querer destruir seu corpo usando drogas, né? Na prática do sexo ilícito. Né? Você não pode querer viver uma vida fingindo que você é um crente, porque a palavra aqui está dizendo bem clara, ou você vai aborrecer um, ou vai aborrecer o outro. Então, se você dá mais crédito às coisas do mundo, reconheça que você não é amiga de Deus. Você pode ser amiga de todo mundo, menos de Deus. Mas se você é uma pessoa que dá crédito à palavra de Deus, se você busca conhecer esse Deus, se você se aproxima dele a cada dia, se você reconhece a sua santidade, né, o seu poderio, se você busca, né, independente se você é rico ou pobre, independente se você tem muito ou pouco, porque aqui também vai falar no versículo 10 que se você é fiel no mínimo, né, você também será fiel no muito. E se você é injusto no mínimo, você será injusto no muito. Então, o que eu entendo aqui, terminando o versículo 13 aqui, onde fala que você vai aborrecer um e odiar o outro, significa que você precisa tomar uma decisão. Ou eu adoro a Deus ou eu adoro ao diabo, né? Porque Deus, ele abomina o pecado, né? Deus abomina a prática do sexo ilícito. Deus abomina quem rouba. Deus abomina quem mata, né? Deus abomina quem levanta falso testemunho, quem vive nas práticas do mundo. Deus abomina. Você vai estar provando que você não é amiga de Deus, você está provando que você é amiga do mundo. Então devemos ser sinceros a reconhecer, porque apesar de nós sermos, apesar de muitas vezes a gente ser assim, né, muitas vezes cometer vários crimes, né, ou viver uma vida errada, Deus, ele está sempre de braços abertos esperando você, né, se arrepender dos seus pecados, reconhecer ele como Deus. Ele está dando sempre a oportunidade da gente reconhecer ele em todos os nossos caminhos. Então não podemos, como a própria palavra diz, não podeis servir a 2 senhores. É clara, ou você há de odiar um e amar o outro. Então, diga para você mesmo, responda para você mesmo, a quem você tem servido, a quem você tem adorado, a Deus ou ao mundo? Porque as coisas do mundo é pertencente ao diabo, né? Porque tá aí, ele está a todo momento aí oferecendo os pratos do mundo, né? O que são os pratos do mundo, né? É aquelas coisas que a gente gosta muitas vezes, né? Porque o pecado, ele é gostoso, né? Mas só que o Senhor diz, se você adora mais as coisas do mundo e não me adora e não me busca, então você não me ama, você não me adora, você adora o mundo. Então você é meu inimigo, você tornou-se meu inimigo. Então examine-se se você tem sido realmente amiga de Deus ou se você tem sido amiga do mundo. Mas lembre-se que Deus é misericordioso, Ele está sempre de braços abertos esperando você reconhecer Ele em todos os seus caminhos, né? Ele está ali esperando porque Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador, né? Deus, Ele perdoa quando aquele ladrão, né, que estava na cruz ao lado de Jesus, né? Enquanto tinha 3, Jesus no meio e os 2 ao lado, né? Todos eram bandidos, né? Mas só um ali reconheceu a soberania de Deus. Só um reconheceu que o Senhor estava ali, mas ele não havia feito nada.
Ele estava ali derramando o sangue dele pela humanidade, né? Para que nós viéssemos estar livres hoje. Enquanto um reconheceu, né? Para que Jesus viesse lembrar dele, né? E Jesus na mesma hora disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então o Senhor perdoou aquele ladrão. Na mesma hora, ele foi morar no céu com o Senhor. Eu creio assim. Enquanto o outro ficava, né? Murmurando, né? Achava que não estava ali injustamente, já o outro reconheceu que ele estava ali porque ele merecia passar por aquilo ali, né? Então o Senhor faz assim na nossa vida. Se você reconhece humildemente a sua condição de pecador, o Senhor ele está ali pronto para te ouvir. Tu chegar para ele e dizer que tu está arrependido, que tu quer conhecer ele, que tu quer viver uma nova vida debaixo da graça do Senhor. E aqui, quando você diz, se você é fiel no mínimo, que você também vai ser fiel no muito, e que você é injusto no mínimo, você também vai ser injusto no muito, significa que se eu entendo assim, que se eu sou fiel a Deus, mesmo quando eu não tenho nada, mesmo quando as portas estão fechadas, né? Mesmo quando nada está favorável para mim, né? Ou até mesmo eu sou fiel a Deus mesmo tendo um trabalho bom, onde eu mexo com dinheiro, né? Eu estou aí constantemente pegando em dinheiro e eu sou aquela pessoa honesta, jamais eu tenho coragem de meter a mão naquele dinheiro de ninguém. Se você é uma pessoa que você não tem coragem de meter a mão em nada dos outros, eu creio que a palavra de Deus vai dizer você está sendo fiel a Deus. E se você está sendo fiel a Deus no mínimo, você vai estar sendo fiel a Deus no muito. Deus, ele vai te colocar no muito se você for fiel a ele no pouco. No pouco é quando tudo está ruim. É quando você, mesmo sendo uma pessoa pobre, mas não te falta nada, e você reconhece que Deus, ele é um Deus de provisão. Você reconhece que o Senhor, ele vai providenciar o melhor para ti. Você espera em Deus, você não espera no homem. Então a palavra de Deus vai dizer que se você for fiel no mínimo, o Senhor ele vai te colocar no muito. Se você for injusto no mínimo, você também vai ser injusto no muito. Deus ele não vai confiar, né, a você a algo maior. Porque se você não consegue ser fiel a Deus nas mínimas coisas, que dirá no muito, né? Então aqui eu quero agradecer a Deus por esta palavra, né, porque ela fala muito comigo. Para quem não sabe, aqui é a parábola do mordomo infiel, mas eu resolvi trazer somente 2 versículos, que é o versículo 10 e o versículo 13, né? A parábola do mordomo infiel são o quê? São 13 versículos. Quem quiser ler aí na sua Bíblia, pode ler, viu? A parábola do mordomo infiel fala muito, é muito interessante essa lição aqui, né? Mas eu quis trazer somente o versículo 10 e o versículo 13, porque foram os que me chamaram mais atenção. Eu acredito que quando nós reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, o Senhor, ele endireita as nossas veredas, né? Então eu desejo a todos um ótimo final de semana. Deus abençoe, né? Tome a sua decisão. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite, né? Porque estamos vivendo ainda no tempo da misericórdia. Deus está chamando. Um dia Jesus vai voltar, né? E aí aqueles que foram fiéis a ele, aqueles que permaneceram lutando com ele ao lado do Senhor Jesus, né? O Senhor, ele vai ter o prazer de dizer, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? E infelizmente aqueles que tiveram oportunidades, né? Mas que não quiseram saber, desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram Deus, infelizmente essas pessoas não vão ficar numa condição muito boa não, viu? Elas vão ser condenadas, né? A palavra de Deus diz que elas vão ser condenadas e vão ser lançadas no fogo do inferno, né? Esta é a realidade, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira, né? A palavra de Deus, ela não mente. Então, se você ainda não tomou sua decisão, né? Tome a sua decisão ainda em vida. Não perca tempo, não queira aceitar o Senhor Jesus só quando você estiver na dor, né? Reconheça Deus. Reconheça que você está aqui nesse mundo, né? Porque o Senhor é que te sustenta de pé. Porque todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E muitas coisas ruins acontecem por causa das nossas más escolhas, né? E nós vamos colher o que a gente planta. Então não adianta se esconder, porque Deus ele vê todas as coisas. Deus vê, Deus escuta e Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.